Cultura Racional, 13º fascículo da réplica, página 83. Como o mundo vai ser um paraíso racional, somente com a sua verdadeira planta. E assim, triunfa agora o triunfo racional para a salvação do animal racional. Toda a humanidade rumo a seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Não há mais razões nem motivos de queixumes, porque agora sabem o que são, o que foram, o porquê deixaram de ser o que foram e porquê deixaram de ser o que eram para serem o que são. De onde vieram e para onde vão, e como vão, e por que vão voltar para o seu verdadeiro lugar, para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim hoje não há mais razões de indecisões, de queixumes, e sim de alegria, e muita alegria por não nascerem mais aí, nessa prisão do elétrico e magnético. Então, hoje é somente alegria, alegria por todos voltarem ao que eram, racionais, puros, limpos e perfeitos. Muita alegria por todos se ligarem ao seu verdadeiro mundo de origem e de lá receber todas as orientações precisas e necessárias. E depois de ligados no mundo racional, então nasce na pessoa a vidência racional e daí vendo tudo quanto é de racional. E vivendo assim em dois mundos, vivendo aí na matéria, até a extinção do corpo, e no mundo racional por ter a vidência racional. Então, muita alegria, bastante alegria e não é para menos, porque acabaram-se as tristezas. A tristeza é para quando estavam vivendo como animais racionais, que nada sabiam, e por isso todos sofriam. Agora não. Agora são aparelhos racionais, aparelhados no seu verdadeiro mundo de origem. Maior alegria de todos não pode existir, por estar vivendo e saber o porquê está vivendo, saber o porquê de sua existência, saber o porquê assim ficou. Enfim, não há mais motivo de tristeza. Os que não conhecem hoje, conhecerão amanhã. Os que não querem hoje, quererão amanhã, porque a verdade é uma só. Não existem duas verdades. Agora, as verdades aparentes existem uma infinidade delas, mas tudo aparência só. As aparências, é como sabem, são palhaçadas. E palhaçadas não têm nada que se aproveite. E assim hoje, todos regendo com o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, fazendo por onde se imunizar do elétrico e magnético, por ter ficado livre dessa prisão e desse conjunto elétrico e magnético. Esse conjunto, o curso primário, o primeiro passo para encontrar a meta final. Assim, se ligar aos habitantes do mundo racional, por serem amparados por eles, protegidos por eles, orientados por eles, e tudo, dessa forma, começando a dar certo na vida de todos, tudo mudando de bem para melhor, e a vida sorrindo sobre todos os pontos de vista, as melhoras se multiplicando, tudo de bem e de bom e de belo e de lindo, chegando para os que estão ligados ao mundo racional. E assim vejam a maravilhosa vida de todos, universalmente, por tudo ser racional, brilhando assim entre todos a verdadeira racionalização, por todos estarem ligados à sua verdadeira origem, que é o mundo racional. O racional ligado ao racional. O
racional animal ligado ao racional puro, limpo e perfeito, ligado ao seu verdadeiro natural, ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do racional, que por se deformar virou animal. E assim, o mundo entrando na sua forma correta e certa, que a forma correta e certa é a forma racional, por tudo ser de origem racional. E aí, todos no seu lugar verdadeiro de racionais puros, limpos e perfeitos. A vida racional é uma vida e a vida animal é outra. A vida animal é a vida do desequilíbrio infernal e a vida racional é a vida do verdadeiro equilíbrio. Assim, tudo tinha que chegar o seu dia, a verdade das verdades, aparecer, porque todos já estavam cansados de procurar em bibliotecas imensas e nunca encontraram nem podiam encontrar. O alfabeto artificial é um alfabeto somente para lapidar o animal, e por somente ser para lapidar é que a verdade das verdades nele não podiam encontrar. Então, por não encontrar no alfabeto artificial a verdade das verdades, muitos julgavam e pensavam que nunca iam encontrar a verdade, dizendo sempre: a vida não existe, a verdade não existe, a verdade está encantada. Quando desencantarem a verdade, muitos vão custar a admitir, por julgar que a verdade das verdades nunca poderia existir. E hoje, vendo e sabendo de que forma e de que maneira a verdade das verdades apareceu, então pensavam assim, que a verdade nunca ia aparecer, porque sabiam que o ser humano não tinha condições para mostrar a verdade das verdades. Como de fato o ser humano nunca teve condições, nem podia ter, pois a verdade das verdades não podia vir aí de baixo, vir aí do chão, nascer aí do ser humano, de maneira nenhuma. A verdade só podia vir de cima. Então muitos achavam impossível. Como é que a verdade pode vir de cima? Então procuraram no espiritismo, na telepatia e ficaram na mesma e dizendo: os espíritos sabem tanto e eles não definem nada, mantêm os mistérios, mantêm os enigmas. Então o espiritismo não está com a verdade das verdades. Os espíritos existem, mas não estão de posse da verdade, porque mantém os enigmas, mantém os mistérios, mantém os fenômenos, mantém as experiências. Quer dizer que os espíritos sabem tanto quanto nós. E por isso o espiritismo é de longos séculos e veteranas eras, e nunca deu solução de coisa alguma. Sempre manteve o encanto, o sofrimento e o pranto. Então desanimaram de procurar no campo espiritual para ver se encontrava a definição da humanidade. Então acabaram se certificando que o espiritismo seguia os mesmos costumes e rituais da vida da terra, mas procuraram a fazer essas experiências, encontrando a nulidade de tudo. Então ficaram aí, prisioneiros do elétrico e magnético. Tanto os espíritos como os seres humanos, todos presos por esse conjunto elétrico e magnético, sem solução nenhuma, ficaram presos dentro do elétrico e magnético e criaram uma infinidade de deuses, todos prisioneiros do elétrico e magnético e todos sem solução de coisa alguma. Foi aí que muitos se tornaram materialistas, outros incrédulos, por imaginar e saber que existia uma solução. A solução era entrar em contato com um outro mundo que deu consequência a esse. Mas todos estavam fechados
presos dentro do elétrico e magnético e não podiam ter esta ligação. Bem que milhares pensavam: se existe esse mundo é porque existe outro que deu consequência a este, e para saber o porquê desse, só mesmo o outro é que pode esclarecer. Se esse é habitado, o outro também tem que ser. Então, só os habitantes do outro é que pode esclarecer o porquê desse. E como entrar em contato com o outro? Ninguém podia, porque estavam presos aí dentro do elétrico e magnético. Mas uma infinidade sabia que a solução um dia viria de cima e não de baixo. Assim, está aí ela, a cultura racional. Agora, veja quantos já penaram para ver se descobriam a origem, para ver se descobria o princípio do mundo. Nem os espíritos e nem os da terra. Os espíritos nada sabiam esclarecer, como nunca souberam até hoje. Agora já sabem, porque a cultura racional está aí. Os protetores, os guias, nada sabiam esclarecer de como foi feito o mundo. Nunca souberam, e por isso nunca esclareceram. E vivia o ser humano a vagar com o mundo espiritual. Os espíritos nunca souberam como eles foram feitos, e muito menos o porquê eles foram feitos, e assim os seres humanos também nunca souberam como foram feitos. Então, generalizou-se a confusão espiritual e material. Os espíritos só sabiam mandar rezar preces para os deuses prisioneiros, enclausurados, aí no elétrico e magnético. Os deuses também nada sabiam dizer de onde todos vieram, como vieram, para onde todos vão e como vão. Aí é que generalizou-se numa grande confusão. Os espíritos não sabem dizer nada, os guias e protetores da mesma forma, e os deuses, por estarem presos aí dentro do elétrico e magnético, também nada sabiam dizer. Só sabiam manter o sofrimento e a multiplicação do mesmo. Uma infinidade de deuses que não sabiam solucionar coisa alguma. Não sabiam o porquê todos eram assim, de onde todos vieram, o porquê o mundo assim é. Não sabiam dizer como foi a origem, não sabiam dizer coisa alguma de como foi feito. O animal não sabia o porquê era um animal. E assim, todos esses mantendo os mistérios, mantendo os enigmas, mantendo as experiências, mantendo os fenômenos. Nunca ninguém pôde dar solução do certo. Tudo é mistério, tudo é infinito. É mistério de Deus, e os deuses não desvendavam os mistérios, e assim uma infinidade de superstições, e de forma que a vida tinha que se tornar mesmo como ela está, como ela é e como ela sempre foi, um pandemônio, atentando uns aos outros. Assim, agora, chegando à verdade das verdades e à solução correta e certa pelo mundo racional ou do mundo racional, sendo a verdade uma só, racional, e os prisioneiros do elétrico e magnético fizeram uma infinidade de verdades. Foram tantas que caiu tudo no ridículo. Assim, vejam que agora, dentro da fase racional, toda a hora é racional. Agora, todos de venda tirada das vistas e todos enxergando o que era esta prisão aqui do elétrico e magnético. Todos presos aí dentro sem poder sair e sem saber como sair. Vivendo cheios de histórias, cheios de lendas, cheios de filosofias,
cheios de contos e se alimentavam desta forma, e os densos mistérios aí a desafiar todos e a desafiar tudo, vivendo como bichos enjaulados dentro desta jaula que é o elétrico e magnético, sem saber o porquê disto, sem saber de coisa alguma, vivendo todas as custas de sacrifícios imensos que a natureza, desafiando todos e todos aflitos do porquê desta natureza. Tudo parecia certo, e o certo sempre por encontrar, todos em desacerto, por o certo não encontrar. A vida era assim, cada qual com suas aventuras, aventurando sempre para ver se acertava, experimentando sempre, e sempre todos em experiências. Então, o certo sempre por encontrar. Quem vive de experiência e de aventuras nunca poderia encontrar o certo. Então tudo parecia ser certo, pois se nem a vida é certa, e por isso perdem de uma hora para outra, como é que poderia encontrar o certo? Dentro de uma degeneração, dentro de uma deformação, nunca poderiam encontrar. Então criaram uma infinidade de certos. O certo é assim, o certo é assado, o certo é esse, o certo é aquele. Tanto certo e sempre tudo por acertar. Afinal, tinha que tudo ser assim mesmo para uma lapidação mais rápida. Então, a vida tinha que ser cheia dessas experiências e cheia dessas aventuras, aventurando sempre, experimentando sempre. E assim a lapidação foi tão grande que o amadurecimento de todos veio mais depressa do que muitos esperavam. O amadurecimento é conhecer tudo, saber tudo e vir a desilusão de tudo. Muitos já desiludiram de tudo, e outros que estão por lapidar, ainda com um pouquinho de ilusão, e vendo e sentindo os pontos fracos de tudo. E assim, a lapidação foi o maior mestre, e é o maior mestre dos que necessitam ser lapidados. E assim, esse tudo do nada, sendo hoje bem compreendido e entendido pela lapidação, onde muitos já chegaram à conclusão do desprendimento, dos sonhos, da fantasia e da ilusão. Muitos já chegaram à conclusão que o valor do nada é nada, por tudo acabar em nada. Então vem a desilusão, acaba a vaidade, a ganância e a ambição por deduzir o certo e colocar a sua convicção em paralelo do que é a vida material. Como quem diz, o que adianta lutar tanto para acabar como tudo acaba, sem proveito algum? Muitos, naturalmente, já chegaram a este ponto de amadurecimento da vida, sem conhecer o que é cultura racional. Então, conhecendo o que é cultura racional, completa o seu equilíbrio de vida. Tudo é bom dentro do limite. Fora do limite, prejudica. E assim, para muitos, a vida passou a ser um instrumento de pouca duração, porque o que faz aqui não tem valor algum, porque tudo se acaba. Então, passa a se preocupar somente com as coisas necessárias e normais da vida para o bom viver, dizendo: a vida é curta, daqui a um pouquinho estão indo embora daqui. E assim não se excede, não tem excessos e vive com um comportamento exemplar, porque mantém as regras normais e naturais para viver. Não se prejudica nem prejudica ninguém. Segue a forma e ritmo normal da vida, o essencial, o natural para viver.
é quanto chega. E assim são os amadurecidos pela prática da vida, chegam à conclusão do que a vida é e rege da forma que deve ser. Agora, os fracos ainda não foram lapidados. Esses são vaidosos, gananciosos, ambiciosos. É justamente a causa da destruição da humanidade. É a ganância e a ambição e a vaidade. Esses assim ainda por serem lapidados, porque a ganância e a ambição é a desgraça da humanidade. Assim, tem pessoas certas na vida e tem os errados na vida. Os errados pensam sempre que estão certos, e a ética racional, muito diferente de tudo isto, o equilíbrio perfeito e normal por ser racional. E o ser racional é consciente positivo, de forma que as coisas se normalizam da melhor forma possível, naturalmente, por a orientação ser racional. E a orientação do animal já é completamente diferente. O animal, a ganância e a ambição acima de tudo, e o racional, completamente diferente. Faz o julgamento consciente positivo daquilo que deve ser, dentro do limite, no estado normal e natural de cada um. Assim, age o positivo sempre certo, porque sabe conscientemente o porquê está certo. Racional é a fonte primordial da verdadeira origem da humanidade. Então, racional tudo é e matéria nada é, porque matéria se acaba e racional é eterno. E corpo de energia racional que fabrica os vírus para a formação do corpo. Este é eterno. Então, racional tudo é e matéria nada é. Na origem está a planta racional, e na planta estão todos os desígnios deste mundo inferior. E pela planta tudo se justifica certo, porque é racional. A razão de ser e a razão do mundo e a razão de tudo que existe. Tudo é racional, deformado e em degeneração. Então, com a planta, harmoniza tudo, porque acerta tudo, e tudo estando certo, entra tudo em harmonia, e harmonizando tudo, a vida se torna um verdadeiro paraíso racional, por tudo estar redigido certo, por terem a planta em suas mãos. Então, a planta é do verdadeiro redígio supremo, racional, e assim ficaram todos ligados ao mundo racional, ao mundo verdadeiro da origem desta deformação nacional e de todos os feitos que neste mundo existe, porque tudo é racional, cada qual na sua classe, existindo então uma infinidade de classes por entrar na classe do irracional, dos insetos e das demais classes. Assim como a planta, até uma infinidade de classes de irracionais se acaba. Acabam os vírus maus, acabam os insetos maus, acaba tudo que é inútil ao racional. A energia racional elimina todas as classes de animais e insetos, que as classes são muitas. Tudo isto desaparece porque a energia racional elimina todos os males da natureza que possam prejudicar o aparelho racional, porque tudo isto, essas classes que existem de insetos, de animais que prejudicam o ser humano, tudo isto foi criado e gerado pela energia magnética. A energia magnética é que gerou e criou todos esses insetos maus e todos esses animais e vírus e micróbios que prejudicam o animal racional. E assim, a imunização racional imuniza tudo. A energia racional elimina todos esses males que possam prejudicar o aparelho racional, porque a Terra virou um paraíso
racional. E num paraíso racional não pode existir esses males que eram quando estavam na categoria de animais racionais. Tudo isto foi o magnético que criou para a lapidação do animal racional. Todos esses vírus maléficos, todas essas doenças destruidoras, tudo gerado pelo magnético. Toda esta natureza desregulada, tudo gerado e feito pelo magnético para a lapidação do animal racional. Então, com a energia racional, cessa a influência por completo da energia magnética. A energia magnética fica completamente desligada porque entrou outra energia do mundo, que é a energia racional, a verdadeira energia de tudo e de todos. Então, essa energia, como é poderosa, de um mundo superior, elimina a energia magnética, que é de um mundo inferior. Então, são eliminados todos esses bichos e todos os vírus que prejudicam o aparelho racional. Uma simples comparação. Acaba o mosquito, acaba a pulga, acaba os vírus venenosos, transmissores de doenças incuráveis ou causadoras de doenças incuráveis. Acabam todos os insetos e todos os animais prejudiciais ao aparelho racional. Por a Terra estar sob domínio da sua verdadeira energia, a energia racional, a energia pura, limpa e perfeita para o equilíbrio de todos, para a regulagem certa e o equilíbrio de todos. Então, aí, a Terra se torna um verdadeiro paraíso, a união fraternal de todos, racionalmente. Então, são eliminados todos os bichos maus, todas as feras más, e daí acabando as doenças, porque exterminando as causas, que são os vírus, que são os micróbios, que são as desregulagens, que são os efeitos do mal, que a causa é o magnético. Acabando tudo isto por a áurea do mundo e de todos ser racional. Tudo isto e todos esses movimentos, muito naturalmente, sem abalo de espécie algum. Agora vejam, racionalmente, tudo como é, que está muito acima da racionalização. A racionalização, uma promoção de raças, a união de raças e a imunização racional, o aperfeiçoamento e o equilíbrio verdadeiro deste mundo deformado de matéria, o equilíbrio da matéria. A matéria não é tão ruim assim. O magnético é o promotor das ruindades. O supermagnético ainda muito pior. E assim, com a planta racional nas mãos, que tem o conhecimento perfeito de tudo que existe dentro dessa deformação racional, e as medidas a tomar e a orientação racional, entra tudo em forma racional, bem dizer, da noite para o dia, porque tudo é racional, apenas deformado. Entrou em contato com o mundo de sua origem, entra em forma do mundo de sua origem, entra em forma racional. E entrando em forma racional, racional é puro, limpo e perfeito, aperfeiçoa tudo, endireita tudo, acerta tudo e todos vivendo alegres, felizes e contentes para sempre, porque todos esses distúrbios existentes, todos esses males existentes, existe uma causa. A causa é o supermagnético, é o magnético supremo, poderoso, causador de todos os males gerados e criados aqui na Terra e de toda a humanidade, o supermagnético. Agora chegou a energia racional. Cessa por completo a influência da energia magnética,
o magnético é completamente destruído, dizimado pela energia racional, porque o magnético é a essência da matéria, mas a essência da parte do mal, então nele está todo o comando do mal para a lapidação do animal racional. Mas a energia racional elimina de imediato todos os seus efeitos, porque o magnético é pertence da matéria e uma força poderosa, deformada de um mundo inferior, e a energia racional é de um mundo superior. Então, com a energia racional, o aparelho racional terá uma longa vida, uma longa existência por ser eliminado todos os males gerados, criados e feitos pelo magnético. Com o magnético saindo fora da ação, acabam-se os males da vida, os males do corpo e os males da natureza. O magnético era da fase de animal racional, e a energia racional é da fase racional, então agora o mundo entra em forma racional. Em forma racional, a mudança é para um paraíso racional, e daí a vida se torna rica e florida, racionalmente, por todos estarem ligados ao mundo racional, o seu verdadeiro mundo de origem. Então, essa é a mudança mais esplendorosa da vida da matéria, o esplendor racional, o tudo que todos procuravam há muito e não sabiam onde encontrar. Todos procuravam há muito porque tudo é racional e a índole de todos é racional. E assim vejam a grandiosa mudança da humanidade, todos enriquecidos pela imunização racional. E aí tudo belo, tudo feliz e tudo contente. Para sempre o mundo regido corretamente pela sua verdadeira planta. Então muda a natureza, acabam os trovões, acabam as enchentes, acaba a seca, acaba o frio. Com a planta racional, a regulagem é racional, mas sem a planta, tudo desregulado como está e como estava. Tudo de pior para pior, porque não tem a planta nem o mapa para fazer tudo certo e correto. Com a planta, tudo certo e correto. Sem a planta, tudo em desacerto, principiando pela natureza e acabando em tudo e em todos. E assim está aí a continuação da forma natural para que o mundo se torne um verdadeiro paraíso racional.